Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos começando aqui pela PAN mais um nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta, 10 de julho de 2019. De olho no Congresso e no Brasil, PSOL vê crime em ação do governo. Tabata Amaral está na mira do próprio partido. A dificuldade de somar 308 votos no plenário da Câmara. Já essas e outras emoções da novela Reforma da Previdência. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por decisão de um tribunal americano de segunda instância, presidente Donald Trump não pode mais bloquear ninguém no Twitter. Todas contra uma. Porque as cantoras Anitta, Ludmilla e Lesha não se dão com a colega Pocahontas. Daqui a pouquinho o Fefito vai transformar essa notícia sobre a qual ninguém quer saber na mais lida do Morning Show. É brincadeira, viu, Fefito? Só ouvi verdades. Vem com a gente até as 11h30, a gente segue por aqui. Você é o nosso convidado, como sempre, o nosso convidado de honra. Vambora, vamos pra frente. Esses são alguns destaques do Morning. Vamos lá, Fefito. Quero saber qual a nossa hashtag. Você está encarregado agora das hashtags. Pois é, eu estou ficando com essa roubada aqui, enquanto Paulinha Carvalho está de férias e despertando a nossa inveja. Mas você não quer saber nada, Edgar. Quem quer saber sou eu. Então Para você, a monogamia é um sacrifício? A monogamia... Eu respondo pra você? É uma escolha que, como qualquer outra, implica em renúncia. Eu acho que é um projeto de vida, você opta por isso, e é um projeto que implica aí em dedicação, companheirismo, cumplicidade... Tentações. Amor e sexo, obviamente. Viu? Falou bonito, ou seja, o que a gente sabe? Na época da MTV, quando ele era o galanzão da juventude desse país, ele se comportou. E você, Vini? Agora eu quero ouvir. É um sacrifício? É um sacrifício, mas é uma escolha, né? Olha, porque tem mais gente que acha que a monogamia é um sacrifício. E antes da gente dar a nossa hashtag, aliás, já vai tweetando com ela, hashtag opine sobre a monogamia. Mas a gente tem que ouvir um especialista no assunto, não é mesmo, Luana Piovani? Vamos ver o que ela tem a dizer sobre. Eita! Faço sacrifício. Pra mim, a monogamia é um sacrifício. É um esforço que eu faço. Porque eu sempre seduzi, sempre gostei disso e eu sempre tive muita oferta. Então eu sempre tive uma vida desse jeito. Sim. Então na hora que esse acordo é rompido, eu falo, então eu estou me sacrificando e ele não. Luana é de Lua, novo episódio. Vocês viram? Essa foi uma chamada do programa da Luana Piovani que está repercutindo loucamente, especialmente porque agora a Luana Piovani não tem mais nenhum boy para falar de monogamia, então agora ela pode ser uma franco-atiradora, sair pegando geral, pelo menos até que ela oficialize alguém depois do período de experiência que parece que ela tá vivendo com o boy em Portugal. Então assim, o Morning Show quer saber, você é fiel? Você é desse que já tá moderno, já abriu a relação, acha que amor não tem nada a ver com sexo, você pode ciscar fora do terreiro e depois voltar pra casa e ter uma conchinha gostosa? A gente quer saber, você é contra ou a favor da monogamia? O que você acha disso? Você acha que monogamia é sacrifício? Você acha que poligamia é diversão? Não sei, fala. A nossa hashtag é opine sobre monogamia. Não tem o A, tá? Opine sobre monogamia. Se a gente for pros Trending Topics, tem prêmio pra vocês. Sejam fofos. Mandem fotos fofas, é isso. Fefito, eu lembrei da minha avó agora, com esse termo, com essa expressão que você usou, ciscar fora do terreiro. Meu Muito filho. Boa. Denunciei a idade sem querer, sou do tempo do dentifrício. Vamos lá, outra maneira de você interagir com a gente é pelo nosso... Você falou alguma coisa aí, Vini? Não, deu uma tossida que a gripe tá forte. Tá ruim, né? Olha, outra maneira de você interagir com a gente é pelo WhatsApp 11 931 7009, é o nosso número. E a nossa enquete hoje é a seguinte, presta atenção. Uma pesquisa do Datafolha, publicada hoje, mostra que a internação involuntária de dependentes químicos, ou seja, contra a vontade deles, tem amplo apoio da população. Segundo o levantamento, 8 em cada 10 brasileiros são a favor da medida, que é bastante polêmica. Pois então, queremos conhecer a sua opinião, caro espectador do Morning Show.
A gente espera mensagens em vídeo, tá bom? 11 931 17 1009. No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jp.com.br e também em nossas mídias sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Falei Facebook e Instagram, né? Falou. Eu falei do canal do YouTube. Fala de novo, youtube.com. O nosso canal no YouTube, você assiste o programa direitinho, vai lá, se inscreva no nosso canal, aperte a sinetinha para ser avisado quando entra a nossa transmissão ao vivo e também nas mídias sociais, no Instagram e aí sim, no Facebook, passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, Dá beleza? um like logo aí. É isso, todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. O The Intercept Brasil divulgou ontem o primeiro extrato daquilo que muita gente andava pedindo, sobretudo os críticos dos vazamentos promovidos pelo site. Algum trecho em áudio das conversas atribuídas a Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Vini, vamos lá, essa primeira gravação seria do Deltan Dallagnol, procurador Deltan Dallagnol. Qual é o conteúdo? E eu quero que você conte pra gente direitinho, detalhe por detalhe aí dessa fala que é atribuída ao Dallagnol. Pois é, Edgar, essa reportagem divulgada agora pelo Intercept vem após um mês da primeira reportagem que eles divulgaram. E na segunda matéria do Intercept, desses vazamentos aí, desses possíveis diálogos entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, eles revelam um dia, que é o dia 28 de setembro do ano passado, quando o ministro do STF, o Ricardo Lewandowski, deu uma autorização para que o ex-presidente Lula pudesse dar uma entrevista à jornalista Mônica Bergamo da Folha. Ele tomou essa decisão logo pela manhã e os procuradores ficaram preocupados, ficaram alarmados com a decisão do Lewandowski, segundo essas reportagens do Intercept. Então, em um grupo dos procuradores, Edgar, por exemplo, a procuradora Laura Tesler escreveu o seguinte naquele dia, naquela manhã: que piada revoltante, lá vai o cara fazer palanque na cadeia, um verdadeiro circo. E depois de Mônica Bergamo, pela isonomia, devem vir tantos outros jornalistas, e a gente só fica aqui fazendo papel de palhaço com o Supremo desse. Depois ela afirma novamente, sei lá, mas uma coletiva antes do segundo turno pode eleger o Haddad. Uma outra procuradora, a Isabela Groba, também escreveu o seguinte: mafiosos, e várias exclamações. Então, demonstrando que eles estavam realmente preocupados com essa possível entrevista do Lula, que poderia favorecer também a candidatura na época do Fernando Haddad. Enquanto eles escreviam isso em um grupo de procuradores, o Deltan Dallagnol conversava com uma amiga dele, denominada Carol PGR, que acabou não sendo aí identificada pela reportagem do Intercept, Edgar. E a Carol escreve o seguinte para ele: ainda naquela manhã do dia 28 de setembro. Ando muito preocupada com a possível volta do PT, mas tenho rezado muito para Deus iluminar nossa população para que um milagre nos salve. E o Deltan respondeu a ela: valeu, Carol, reza sim, precisamos com o país. Então tudo isso já havia sido divulgado já pelo Intercept na segunda série de reportagens deles sobre esse assunto. Eu contei tudo isso para a gente poder entender agora o contexto desse áudio do Deltan Dallagnol, que vem 12 horas após essas conversas, e aí já com a decisão do ministro Luiz Fux, que acabou dando ali uma liminar suspendendo a decisão do Ricardo Lewandowski, ou seja, impedindo que o ex-presidente Lula pudesse dar aquela entrevista. Vamos ouvir então o primeiro áudio que o Intercept atribui a Deltan Dallagnol comentando essa decisão. Carlos, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para
para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, e começar bem o final de semana. Abraços! Pois bem, Edgar, então esse áudio que o Intercept atribui ao Deltan Dallagnol, ele comemora, portanto, a decisão do Luiz Fux impedindo a entrevista do Lula e também passa ali para os outros procuradores não comentarem nada, até para impedir que a defesa do ex-presidente se articulasse mais rapidamente para poder tentar uma outra liminar e tentar com que ele desse a entrevista. O Intercept enviou para a Lava Jato o conteúdo do áudio antes de soltar a reportagem, mas a Força Tarefa respondeu o seguinte: o site se recusou a enviar o material usado na reportagem para avaliação da Força Tarefa, prejudicando o direito de resposta de análise do material. As mensagens que têm circulado como se fossem de integrantes da Força Tarefa são oriundos de crime cibernético e não puderam ter seu contexto e veracidade verificados. Diversas dessas supostas mensagens têm sido usadas de modo fraudado ou descontextualizado para embasar falsas acusações que contrastam com a realidade dos fatos, foi a resposta da Força Tarefa da Lava Jato para a reportagem do Intercept, Edgar. É a resposta recorrente da Força Tarefa, desqualificando o material, desacreditando o material. Como você disse, Vini, era aguardado, inclusive para quem é crítico, como eu disse aqui na abertura dessa operação Vaza Jato, batizada de Vaza Jato, feita pelo site The Intercept Brasil. Agora, eu queria... me parece que o recurso ele está garantido ali, né? Não era uma questão, era uma questão só de não alardear, como usa a palavra o Deltan, Caio, para que esse recurso já não entrasse, não tivesse... talvez, aí no meu entender, uma agilidade com a entrada desse recurso. Mas o recurso, ele está garantido, ele aconteceria mais cedo ou mais tarde dentro do tempo e do tempo do próprio processo, dos próprios processos, né? Eu queria perguntar para você, Caio, se você acha que você fica confortável com essa maneira do Deltan agir, né? Claro, aí, considerando que esse material divulgado é verdadeiro, não foi manipulado, editado, enfim... E mais uma questão aí, já envolvendo a proibição da entrevista, o que resultou na proibição da entrevista do Lula. Para muito jornalista, né, proibir o Lula de dar a entrevista naquele momento foi um atentado à imprensa, à liberdade de imprensa e um atentado à liberdade de expressão. O que você pensa a respeito dessas coisas? Como o Deltan agiu e essa questão do bloqueio, da proibição de que Lula desse a entrevista? Bom, vamos lá então. Partindo sempre da premissa que esse áudio é verdadeiro e que ele foi devidamente contextualizado, né? Qual que é o contexto político e jurídico do áudio, né? A autorização para que Lula, um criminoso comum, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, com seus direitos políticos suspensos pela lei da ficha limpa, sancionada em 2010, ironicamente, pelo próprio ex-presidente, fosse entrevistado durante a corrida eleitoral de 2018. Viabilizar essa entrevista, ela traria algumas consequências bem óbvias. Em primeiro lugar, um ou outro custo desnecessário para o Estado, né, por questões de logística, de segurança, configuraria tratamento privilegiado para um detento, né, o Lula no caso, e finalmente nós teríamos um corrupto sob tutela estatal fazendo proselitismo político com objetivos eleitoreiros, o que ofende a moralidade e contraria o interesse público, que é avesso a manipulações no processo eleitoral. Portanto, assim, o mérito de conceder ou não a entrevista, ele é bem discutível. Em setembro de 2018, essa entrevista ela foi judicialmente autorizada pelo ministro Lewandowski e, ato contínuo, essa autorização foi revogada pelo ministro Fux. Vamos lembrar aí da mensagem atribuída a Moro, né, em Fux We Trust. Esse é o fato que é comentado nas mensagens e nos áudios. E eles mostram o seguinte, assim, se a gente pudesse sintetizar. Você tem uma procuradora, a doutora Laura Tesler, classificando a possível
entrevista como piada, revoltante, um verdadeiro circo. Você tem outra procuradora, doutora Isabel Groba, se referindo aos réus e a sua entourage como mafiosos. E, finalmente, nós temos o procurador Deltan comentando que, abre aspas, a notícia é boa, demonstrando aí sua satisfação com a decisão do ministro Fux. E, além disso, já existe aí todo um caldo de rejeição da força-tarefa ao PT, lembrando que opinião política não é crime, é um direito constitucional. Agora, vamos raciocinar do ponto de vista racional e cronológico. Em setembro de 2018, data desse suposto áudio, o Lula ele já respondia como réu a várias ações penais, cuja denúncia e acusação foi formulada pelo Ministério Público com base nas provas reunidas pela Força-Tarefa da Lava Jato. Portanto, do ponto de vista de foro íntimo, os procuradores provavelmente já haviam formado a sua convicção pessoal a respeito do Lula, culpado, corrupto e mau caráter. Que eu imagino também, é o que todos aqui nessa bancada pensam e a maioria da população brasileira pensa. Nada mais natural, nada mais humano do que torcer contra o vilão, certo? Isso é uma questão subjetiva. E aqui a gente volta àquela diferença entre neutralidade e imparcialidade. Neutro é quem não tem opinião formada. E como é uma questão pessoal, é impossível aferir se uma pessoa é neutra ou não, a não ser que hackeiem as mensagens privadas dela. Imparcial é aquele que, independentemente das suas opiniões, ele atua de forma justa. Esse é o adjetivo importante, justo. E a sociedade e as autoridades, elas podem avaliar isso objetivamente nos atos e nos autos públicos do processo. A gente já falou aqui, as absolvições e indeferimentos da Lava Jato provam que não houve conluio entre o Ministério Público e o juiz. E a confirmação das condenações pelos tribunais prova que a lei foi aplicada corretamente desde a primeira instância. Né? Então, para mim é muito claro que a imparcialidade ela foi respeitada no processo e não se exige do agente público a neutralidade, se exige a imparcialidade. Por isso aqui eu registro, óbvio, numa nota pessoal, os parabéns aí aos procuradores, doutores Deltan Dallagnol, Laura Tesler e Isabel Groba. A sua indignação com a corrupção é a indignação de cada brasileiro patriota, é um alento, é um alívio, chega a ser um orgulho saber que na sua vida privada, né, que foi criminosamente violada e exposta pelos inimigos da democracia brasileira, vocês são gente como a gente, que ainda ficam indignados com corrupção. E parabéns pela retidão e pela imparcialidade com que vocês atuam na vida pública. Você se imagina na posição deles, Edgar? Deve ser muito difícil você sentir tanto cheiro de coisa podre e não poder jogar tudo de uma vez só no lixo. Deixa eu só te fazer devolver com o seguinte questionamento, com base inclusive no que você fala aqui, que o procurador, como agente público, ele não está lá só para incriminar, na verdade, o acusado. Ele pode também, junto ao juiz, pedir a absolvição. E, dito isso, essa questão que você coloca como subjetividade, ela pode ser relativizada aí. Um agente declaradamente, dentro desse contexto político que você colocou, você mesmo usou, eles podem exprimir um partidarismo, eles podem... claro, a justiça ela vai sempre ser perseguida, mas ela vai ser garantida a partir do que está escrito ali e, obviamente, da interpretação que o juiz der àquilo. Nós estamos falando de um campo de subjetividade desde que esses áudios começaram a surgir, e vou mais atrás ainda um pouco, desde quando foi liberado aquele áudio da conversa, o famoso áudio do Bessias lá, para o Lula assumir como chefe da Casa Civil e se livrar eventualmente e garantir o foro privilegiado e tal. Aquilo lá não tinha nenhuma objetividade política, jurídica, ele tinha uma subjetividade junto à opinião pública. Quer dizer, a gente está, eu acho, Caio, exposto e tendo revelado aí à frente dos nossos olhos como é que é jogado o jogo. Né? Ninguém mais uma vez, é bom dizer, porque as pessoas tendem a entender o que elas querem, né? As pessoas que ficam dentro das bolhas, né? Isso não quer dizer você ir contra a justiça, não quer dizer você ir contra a Lava Jato, quer dizer você contextualizar um sistema em que você vê exposto preferências, você vê expostas preferências de agentes públicos e políticos. Essa é uma questão que se coloca, porque tudo está dentro do campo da subjetividade, até a interpretação da lei, como você colocou aqui, entre as diferentes observações que os juízes fazem, né?
É isso que eu quero colocar. Você vai voltar comentando ainda, vou passar para o Vini. O Vini tem mais uns ingredientes para a gente colocar nesse papo, Vini, que é referente à fala do governador de São Paulo, João Dória, e também do COAF, né? Isso, alguns desdobramentos aí dessas reportagens do Intercept. O governador de São Paulo, João Dória, comentou aí um pouco sobre a conduta do agora ministro da Justiça, Sérgio Moro. Edgar, ele fez essas declarações à BBC News Brasil. A fala do Dória foi a seguinte: tenho grande respeito pelo ministro e pelo ex-juiz Sérgio Moro, e acho que, se algum erro foi cometido, isso ainda precisa ser apurado, dado que até o presente momento o vazamento desses áudios não são legais. Entendo que, mesmo assim, o benefício daquilo que foi feito pela Operação Lava Jato para salvar o Brasil da corrupção e de um extenso período que prejudicou milhões de brasileiros e assaltou os cofres públicos, faz com que eu mantenha meu respeito por Sérgio Moro. Essas foram, então, portanto, as falas do governador de São Paulo, João Dória. E com relação aí ao COAF, Edgar, eles deram uma resposta ao TCU sobre aquele pedido da Polícia Federal de que se investigasse as contas financeiras do jornalista Glenn Greenwald, né, que é responsável aí por essas matérias do Intercept, com outros jornalistas também do portal. E o COAF respondeu o seguinte: que não realiza investigações, nem mesmo a pedido da Polícia Federal ou de qualquer outro órgão. Tampouco analisa financeiramente as contas de pessoas físicas ou jurídicas. O que poderá ocorrer é que o COAF produza um relatório de inteligência financeira ao obter, por comunicação feita pela Polícia Federal, algum elemento de informação que se revele, em conjunto com informações já possuídas pelo COAF, significativo para a identificação de fundados indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro ou de qualquer outro ilícito. Ou seja, eles precisam de mais informações da própria Polícia Federal, que bata ali com alguns dados que eles já tenham, para poder abrir uma investigação como essa. E questionado sobre isso também, o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que não tem nenhuma informação, Edgar, até porque, como a gente já comentou aqui, o COAF hoje está sob comando do Ministério da Economia, né? Saiu lá do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia, e o Paulo Guedes diz que não tem conhecimento dos fatos noticiados sobre esta suposta investigação e que também não determinou nada. Vamos lá, então. Caio, o que você pensa a respeito desse posicionamento do Dória? Ele não estaria ali transigindo com ilicitudes dentro do processo jurídico quando fala isso? Não vou entrar nem no mérito da legitimidade do material e do áudio aqui, tá? Só coloco como um fato que se expõe, e o governador diz que tudo bem se ele cometeu algum erro para extirpar da vida pública brasileira a corrupção, é tolerável. Aí eu depreendo das palavras dele, é tolerável qualquer ilícito, mesmo que dentro do processo jurídico. O que você pensa disso? E depois, vamos por partes, essa primeira, vai. Nossa, essa daí eu tomei um susto, viu, Edgar? Eu confesso, com essa manchete da BBC. A manchete diz o seguinte, abre aspas, né? Se Moro cometeu algum erro, terá valido a pena para salvar o Brasil da corrupção, diz Dória. Isso é uma citação direta, né? Aí a preocupação é justamente essa que você ressaltou aí pro ouvinte com razão, né? A gente não pode operar politicamente, né, na contemporaneidade, nessa máxima maquiavélica de que os fins justificam os meios. Isso é um absurdo. Um objetivo nobre, ele não permite métodos baixos para que ele se realize, né? Isso é uma racionalização da moral perigosíssima. Se o ouvinte quiser contato com uma versão um pouco mais sofisticada desse pensamento, menos assintosa aí aos valores contemporâneos, eu recomendo aí que visite a filosofia utilitarista do Jeremy Bentham, também do Stuart Mill, ambos filósofos ingleses aí do século XVIII e século XIX. E o que o utilitarismo prega? Ele prega a maximização da utilidade e da felicidade, admitindo condutas que não são éticas,
né, isso em absoluto, por um bem maior. Mas é uma versão bem atenuada aí do que seria o maquiavelismo histórico. Agora, você aí, paulista especialmente, pode ficar tranquilo, né? Não se trata de maquiavelismo do João Dória, apenas de mau jornalismo, né? Manchete tendenciosa, transcrição equivocada e, para variar, premissas falaciosas. Eu vou destacar um outro trecho além do que o Vini trouxe, quando ele pergunta assim: com o que já saiu até agora, como o senhor avalia a postura do ex-juiz? Vai continuar a apoiá-lo? E ele fala assim: o Brasil não teria realizado a Operação Lava Jato com eficiência, com a prudência e com a isenção com que realizou não só o trabalho do juiz Sérgio Moro, mas aí ele elenca todos os outros envolvidos no processo, e o que ele fala é o seguinte: acho que se algum erro for, tem grande respeito pelo juiz Sérgio Moro, etc., e acho que se algum erro foi cometido, isso ainda precisa ser apurado, blá blá blá, e entendo que mesmo assim o benefício daquilo que foi feito pela Operação Lava Jato para salvar o Brasil da corrupção e de um extenso período que prejudicou milhões de brasileiros e assaltou os cofres públicos, faz com que eu mantenha meu respeito por Sérgio Moro. Ou seja, primeiro, ele não admite que houve o erro, só que houve uma possibilidade. Mas ele garante que mesmo assim, o termo aí tá aí, no texto sim, muito claro, mesmo assim... Na condicional, eu mantenha meu respeito, não quer dizer que ele aprove a conduta. Aí depois, a BBC retoma. O que o senhor está dizendo é que mesmo que os diálogos sejam reais, acha que valeu a pena? Aqui é aquela questão de você já partir da premissa que o áudio prova a ilegalidade. Nesse sentido, o Morning Show está dando exemplo para o ouvinte, mostrando correntes diversas de pensamento. Você já trouxe aí o caso do Miguel Reale, dos doutrinadores garantistas. Eu já trouxe aqui a visão oposta do Conselho Nacional do Ministério Público, do Modesto Carvalhosa, do Carlos Veloso, a minha própria também, a esse respeito de que até o momento não há nenhuma ilegalidade e nenhuma evidência de parcialidade por parte do juiz Sérgio Moro, mas essa pergunta, ela dá a entender que houve ilegalidade. E aí o Dória responde: na minha visão, sim. Acha que valeu a pena? Sim. Mesmo que os áudios sejam reais, até porque se não houve ilegalidade deles, não há problema nenhum. Então aqui é aqueles casos em que a manchete, ela não está 100% alinhada com o corpo da notícia. Vamos para a parte do COAF, então agora, tem essa fala que o Vini trouxe para a gente. Quer relembrar alguma frase para ficar no nosso comentário, Vini, a respeito desse... O COAF diz que não realiza investigações nem mesmo a pedido da Polícia Federal ou de qualquer outro órgão, tampouco analisa financeiramente as contas de pessoas físicas ou jurídicas, né? Essa foi uma resposta do COAF ao TCU pedindo explicações se eles estavam mesmo investigando ou não a conta do Glenn Greenwald, né, a pedido da Polícia Federal. Então, aí tem essa questão, né? Porque também é um outro embate aí, né? Eu acho que tem essa fala do Paulo Guedes à frente do Ministério e também a questão do Moro à frente do órgão da Polícia Federal, né? Muito se questiona essa investigação que vai na linha de descobrir os hackers, os possíveis, melhor dizendo, hackers, a ilegalidade com que os áudios foram os textos, os diálogos, os chats foram conseguidos, mas não entra no mérito aí, também tem um embate envolvendo essa questão de que a APF não entra no mérito do que está ali, né? E tem até uma justificativa técnica ali, não me lembro o nome do delegado agora que deu essa entrevista agora durante o feriado, dizendo que ele não pode abrir essa investigação desde que não tenha nenhum elemento que justifique, né, já que os áudios foram conseguidos de forma ilegal. Mas enfim, tem um outro debate aí, né? Por que se foca tanto na maneira, no método e não no conteúdo? E tem um outro princípio também, né? O inquérito, ele tem que ter um objeto certo. Obviamente, existem algumas etapas preliminares das investigações e a investigação ela tem que ser provocada por algo concreto, né? Aparentemente, se fosse o caso aí de investigar, vamos dizer assim, as contas do jornalista ou dos envolvidos, né, no site panfletário The Intercept, a questão aqui seria que tudo seria baseado numa conta anônima, relâmpago, no Twitter, né, que se obteve informações verídicas, isso foi feito por meio por meios ilícitos, né? Então, aqui eu achei que a manifestação do COAF ela foi bem autoexplicativa, né? O Caio, e com relação... também, mais uma vez, ninguém tem mais celular, trocaram os celulares,
Eu acho que o Deltan mesmo trocou o celular dele, não é mais o mesmo celular. Todos os chats, todas essas conversas foram apagadas do aplicativo. O trauma deve ter sido tão grande que todo mundo usa tijolão agora. Ninguém manda mais WhatsApp. Porque vamos Só lá. encontros presenciais. Vamos lá, mais uma vez, ninguém precisa apresentar provas contra si próprio. Mas digamos que se isso viesse à baila, né, do próprio... Por opção e decisão do próprio procurador ou do próprio juiz, isso estaria resolvido. Provavelmente a gente não estaria mais falando nisso e estaria falando que o Glenn Greenwald foi um criminoso, enfim, que tentou burlar uma história. Você entende o que eu tô falando? Não, eu entendo perfeitamente, mas é que é muito constrangedor você apresentar um histórico de conversas privadas em público. Mas para um bem maior não valeria? Ah, não, porque aquilo que você bem colocou, o ônus da prova é de quem acusa, e a gente está falando de pessoas que têm valores democráticos e republicanos muito bem decantados, né, na sua personalidade, no seu caráter. Eles não vão nunca escolher o caminho fácil, mas aqui tem uma questão técnica também, pelo que eu apurei, que a partir do momento que você deleta as suas conversas no Telegram, esse tipo de coisa, mesmo na nuvem, após alguns meses, elas são extintas, né? Então, teria inclusive essa dificuldade, né? Sim. Eu acho que a gente não pode jogar o ônus de provar a inocência nas autoridades públicas que estão aí há anos dedicadas a melhorar, vamos dizer assim, não só a imagem, mas o ambiente de segurança jurídica no Brasil, porque é um absurdo nós termos tantos corruptos à solta como era até uma década atrás. Vamos lá, então. Olha, vamos mudar de assunto. Morreu hoje cedo o jornalista Paulo Henrique Amorim, da TV Record. Estava fora do ar já desde o mês passado. Fefito, o que aconteceu? Qual foi a causa da morte? A notícia pegou a todo mundo de surpresa, porque o Paulo Henrique Amorim não dava sinais de nenhum tipo de doença ou de mal súbito. Ele, inclusive, foi colocado na geladeira pela Record há cerca de um mês, quando apresentou o Domingo Espetacular e na segunda-feira recebeu a notícia de que não voltaria, de que seria substituído. O contrato dele iria, inclusive, até o ano que vem, e eles ainda nem teriam negociado um distrato, nem nada. Ele estava ainda entendendo o que ia acontecer com a carreira dele na televisão, porque ele mantinha também um site chamado Conversa Fiada. O Paulo Henrique Amorim chegou de um jantar com amigos ontem na casa dele e passou mal durante a madrugada. A suspeita é de infarto, ele tinha 77 anos. O Paulo Henrique Amorim tem uma dessas vozes que são vozes marcantes no jornalismo, não só pelas coisas que ele fala, mas também pelo timbre da voz. A gente tinha o Paulo Francis nos anos 90, que a gente, ao fechar o olho, se ele falasse, já sabia que era ele. No caso do Paulo Henrique Amorim, com um olá, tudo bem? Eu não sei imitar ele tão bem quanto o Vini imitaria. Sabe. Olá, tudo bem? Pois é, exatamente. Paulo Henrique Amorim gripado. Pois é. A gente já sabia que era ele que falava também. Paulo Henrique Amorim tem uma carreira extensa, viu? Passou por veículos como a Manchetes, pela Globo. A gente já viu ele na Globo há muito tempo, inclusive no Fantástico. E na Record ele fez história. Por que ele fez história na Record? Além de ter apresentado o Jornal da Record à noite ali, ele fez história porque ele ajudou a lançar o Tudo a Ver, que é um formato muito vencedor e marcou uma época. Era uma revista eletrônica, em finais de tarde e comecinhos de noite ali na Record, em que falava-se de tudo, de política à moda. Pouco tempo depois, quando o formato se esgotou, ele também ajudou a lançar o Domingo Espetacular. E não é só o Domingo Espetacular e o Tudo a Ver que podem ser considerados lançamentos do Paulo Henrique Amorim, não. A Cris Flores e a Ana Hickman também, que são muito estrelas hoje em dia, são grandes estrelas hoje em dia, elas também são lançamentos do Paulo Henrique, que apostou nelas, inclusive na época do Tudo a Ver, a Ana Hickman para comentar moda, a Cris Flores para comentar celebridades, e depois viraram grandes apresentadoras da Record. A Cris hoje tá no SBT, inclusive. O Paulo Henrique era uma voz muito contraditória na imprensa e despertava muitos ódios, inclusive. Ele era assumidamente de esquerda, não se pode negar isso, mas também metia os pés pelas mãos em muitas e muitas vezes. Ele tinha dezenas
de processos, alguns nos quais ele chegou a ser condenado. Do Heraldo Pereira, me lembrei, Exatamente, foi um dos mais recentes. Mas olha só, em 2015, por exemplo, ele foi condenado pelo TJSP a pagar 23 mil ao Merval Pereira, jornalista, por chamá-lo de jornalista bandido. O Gilmar Mendes, por exemplo, moveu 2 ações contra ele. O advogado Alberto Toron, o Nélio Machado, o Paulo Preto. O Heraldo Pereira moveu uma ação criminal e cível por racismo contra ele. O Lazier Martins, o Ali Kamel, diretor de jornalismo da Globo, também moveu 2 ações contra ele por causa do livro Não Somos Racistas, do Ali Kamel, inclusive. O valor passava 60 mil reais de indenização na época da condenação em 2014. E em 2012 também o Daniel Dantas, banqueiro, também o processou. Então assim, ele não tinha a vida mais tranquila do mundo no jornalismo, ele sempre tinha opiniões muito fortes, que às vezes eram justas ou não, dependendo do seu ponto de vista ideológico, mas que certamente não deixavam ninguém calado. Todo mundo tinha alguma coisa a falar sobre o Paulo Henrique Amorim. A Record confirma a informação da morte dele. Ele deixa uma mulher, a Georgia Pinheiro, e uma filha também. Ele começou a carreira dele nos anos 60. Chegou a trabalhar na revista Realidades, que também é um marco do jornalismo da Editora Abril, criada pelo Vitor Tivita. Também trabalhou na Veja e na TV Cultura também. Já ganhou o Prêmio ESC, que é o prêmio mais importante do jornalismo brasileiro, em 1972. Então a gente não tá falando de alguém com carreirinha, não. A gente tá falando de carreirão nesse caso. Vai fazer falta o Paulo Henrique Amorim. Se você quer saber mais sobre ele, tem um texto sobre ele no meu blog, jp.com.br/Fefito. Valeu, Fefito. Vamos seguir aqui com um destaque internacional agora no Morning Show. Uma corte de apelações dos Estados Unidos determinou nesta terça-feira que o presidente Donald Trump não pode mais bloquear ninguém no Twitter. De acordo com o tribunal de segunda instância, ao impossibilitar que usuários vejam suas postagens na rede social, o Trump viola a Constituição norte-americana. Como o republicano usa seu perfil para tratar de assuntos do governo, ele não pode impedir que os cidadãos tenham acesso a essas informações. O caso teve início quando usuários do Twitter foram bloqueados por Trump e fizeram um pedido à Casa Branca para que fossem desbloqueados. Ao terem a solicitação negada, eles decidiram processar o presidente. A conta de Donald Trump acumula mais de 60 milhões de seguidores e é utilizada com frequência para anúncios de novas políticas. A equipe do presidente afirma, no entanto, que o perfil é utilizado para fins pessoais, o que garantiria a ele o direito de bloquear quem ele bem entendesse. Caio, vamos lá, é interessante essa discussão jurídica também, né? Deve contaminar aqui a cena brasileira também da política, né? Porque se ele usa para anunciar decisões, para fazer, inclusive, campanha das coisas que ele quer aprovar e implementar na política norte-americana, ele não deveria mesmo bloquear o acesso de qualquer cidadão americano, né? Então, o que você pensa? A decisão, a meu ver, ela é acertada, né? A decisão da Justiça Americana. E ela mostra o papel das plataformas de streaming e das redes sociais, como é o caso aqui, como verdadeiras protagonistas da democracia. Isso é muito interessante, né? O Trump, ele usa o Twitter como ferramenta da sua atuação pública e o cargo presidencial, ele não se desvincula do seu detentor especialmente quando ele está em aparições públicas, né? Ou quando ele está realizando atos públicos. E você se comunicar com 60 milhões de pessoas... Não é pouca coisa, né? Certamente tem uma certa publicidade. Tem uma certa publicidade aí. Agora, o que é importante a gente ver? Se o Twitter é considerado, então, um mecanismo da democracia, e isso, obviamente, vai se estender a outras redes sociais, Instagram, Facebook, ou mesmo as plataformas de streaming, como é o caso, por exemplo, do YouTube, aí isso já enseja outras discussões. Muitos colegas meus aí do espectro político da direita reclamando, e com razão, de censura, né, ou de desmonetização de conteúdos com base em critérios políticos, né? Especialmente o pessoal do YouTube. Eu tenho um conhecido no YouTube, eu até brinquei com ele, né? Eles dão aquela justificativa tosca do algoritmo, né, para desprestigiar, vamos dizer assim, ou tirar a relevância de determinados conteúdos. Eu falei, bom, me passa o WhatsApp desse algoritmo, então. Porque, mas não são crimes de ódio apenas? Pessoas que incentivam racismo, neonazismo? Eu dou um exemplo aqui do próprio Morning Show. A partir de um determinado momento, os vídeos que tinham o meu nome
passam a não entrar mais no trending, a ponto da gente ter vídeos com, sei lá, 150 mil visualizações em 3 horas e um outro vídeo do Morning com 50 mil visualizações em 3 horas e esse vídeo subir para o trending, sendo que o outro tinha muito mais interação. Então, esse tipo de coisa começa a acontecer. Vários canais de direita, né, que veiculam ideias de direita desfavorecidos, e você tem aí N declarações, inclusive dos CEOs das empresas, e aqui quem foi mais vocal a esse respeito foi o próprio Mark Zuckerberg, falando, olha, o Facebook realmente é uma companhia de esquerda, né? Então, a partir dessa decisão da Justiça Americana, cabe a reflexão, poxa, vamos ter uma liberdade de expressão plena, né? A gente mencionou o Twitter ele suspendeu tantos perfis que surgiu uma outra rede social análoga que se chama Gab, G-A-B, acho que o símbolo é um sapinho, de tanta gente que foi bloqueada, e muitas vezes o que eles consideram ódio, né, é simplesmente um pensamento diverso do deles, da mesma forma que muita gente rotula as ideias que vêm do conservadorismo inglês, que prega aí a primazia das liberdades, dos direitos fundamentais, como ideias de extrema-direita, o que, assim, além de denotar analfabetismo político, é um completo despropósito. Então, a gente tem que... A discussão mais interessante aqui é o papel dessas plataformas na democracia e a sociedade está vigilante para que não haja cerceamento de liberdade de expressão. Caio, você acha possível que uma decisão como essa seja tomada no Brasil no que diz respeito ao Jair Bolsonaro, que de fato bloqueia pessoas na conta dele, ou até mesmo deputados e vereadores, porque muitos políticos bloqueiam. Aliás, tem gente que coleciona bloco dessas pessoas como se fosse algo bom. Sim, eu veria de forma positiva. Eu já defendi aqui o modelo americano de liberdade de expressão no caso do Danilo Gentili, né, em que eu falo em que eu argumentei que o agente público, né, pela sua natureza e pela natureza monopolista do Estado, ele é protegido aí por uma série de instrumentos jurídicos. Então, ele tem que a sociedade tem que poder fazer essa crítica de forma bastante ampla, né? Então, assim, eu não sou, obviamente, a favor da descriminalização dos crimes contra a honra, mas no caso de agente público, eu acho que isso tem que ser, sim, relativizado, porque eu acho que é direito do Danilo Gentili vocalizar, por exemplo, suas críticas a Maria do Rosário e não ser penalizado por isso. E também isso vale para não ser bloqueado no Twitter, embora isso seja uma coisa menor. Vamos para um breve intervalo, a gente já retoma aqui com o Morning Show nessa quarta-feira, agora 10h43, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. A gente retoma o Morning Show dessa quarta-feira falando da reforma da Previdência. A tramitação da proposta que altera regras da aposentadoria foi travada ao longo desta terça-feira e as discussões invadiram a madrugada. Os deputados reunidos hoje para, talvez, quem sabe, votar a reforma em plenário, né, decidem aí o futuro do país nesse acerto de contas, né, Vini? Essa balança aí precisa ser equilibrada. Agora eu pergunto o seguinte, já começou a sessão na Câmara? Ontem foi, como eu disse aí, madrugada dentro. Isso, aí depois eles votaram ali pelo encerramento das discussões ontem. Para recomeçar hoje, estava prevista para as 10h30 da manhã, mas teve um atraso. Eles estão agora com uma sessão em homenagem aos 42 anos da Igreja Universal. Inclusive o presidente Jair Bolsonaro esteve presente na sessão. Chegou até a comentar que pode escolher aí um ministro terrivelmente evangélico para a PGR. Foi uma das falas do Bolsonaro. E depois eles devem retomar aí os trabalhos da reforma da Previdência. Mas olha, ontem a oposição acabou sendo derrotada em várias obstruções, né, Edgar? Inclusive para um requerimento para a retirada da pauta, que teve 331 votos contrários contra 117 votos a favor. Ou seja, já é um parâmetro positivo para o governo que pretende aí aprovar esta reforma da Previdência. Agora, outro destaque importante sobre essa matéria, Edgar, é o posicionamento da política Tabata Amaral, do PDT, que tem como um dos grandes engajamentos dela aí a educação, mas como ela é uma deputada federal, ela vai ter que decidir também se vota a favor ou vota contra a reforma da Previdência. O que acontece? O PDT, que é o partido dela, que tem o presidente Carlos Lupe, que tem o Ciro Gomes, que foi o candidato do partido à presidência do ano passado, fechou questão contra a reforma da Previdência. Porém, a Tabata Amaral já se manifestou favorável à reforma. Até porque ali algumas questões
que ela acabava criticando acabaram sendo cedidas e foram mudadas na reforma. Eu quero até mostrar um tweet que ela acabou fazendo ontem. Nós temos aí, Brunão, para mostrar, dizendo o seguinte: o aumento para 20 anos, ela se refere à aposentadoria das mulheres, tá? O aumento para 20 anos de prestação inviabilizaria a aposentadoria de milhões de mulheres. Nós, da bancada feminina, não aceitamos. Nos unimos, pressionamos e negociamos. O governo havia se comprometido em aceitar nossa proposta. Quando o texto chegou ao plenário, não havia alteração. Hoje, nossa luta foi concluída e conseguimos que todo o cálculo da aposentadoria fosse revisto. E agora, as mulheres terão direito a receber 60% do valor do benefício a partir dos 15 anos de contribuição. Porque ela havia dito que como a média das mulheres de contribuição é de 18 anos, de 17 para 18 anos, seria muito inviável que esse valor, que esse número ficasse em 20 anos, que esse tempo ficasse em 20 anos. Como isso foi corrigido, então ela pretende votar aí a favor da reforma da Previdência. Tabata Amaral, inclusive, que também já foi especulada pelo próprio partido, Edgar, a ser a candidata a prefeita de São Paulo no ano que vem, apesar dela já ter dito que não pretende. Mas, enfim, o presidente do partido, o Carlos Lupe, disse o seguinte: que quem apoiar as mudanças na aposentadoria será punido com o desligamento da legenda. Portanto, os deputados federais do PDT que votarem a favor da reforma da Previdência serão expulsos do partido. E o Ciro Gomes também ligou para a Tabata Amaral para tentar convencê-la a mudar de opinião. Chegou a telefonar para ela, fez ali algumas orientações, mas ela acabou alegando ao Ciro Gomes que após as negociações o governo atendeu às reivindicações da bancada feminina e alterou até mesmo o cálculo da aposentadoria, que foi referente a isso que a gente exibiu agora na tela. E agora eu vou colocar também o tweet do Ciro Gomes, que ele fez ontem, Edgar, indo na mesma posição do Carlos Lupe, presidente do partido, dizendo o seguinte: a tentativa de compra de votos por dinheiro de emendas ou ofertas mentirosas a estados e municípios ronda neste momento até os partidos de oposição. Defenderei que o PDT expulse aqueles que votarem contra o povo nesta reforma da Previdência elitista. Dói, mas o Brasil não pode aceitar mais essas práticas corruptas e fisiológicas. Então vamos aguardar. Essa Tabata Amaral, de fato, será punida pelo partido por ir contra uma posição ali da legenda que acabou fechando uma questão, mas na minha visão também ferindo um pouco, né, Edgar, aquela liberdade da individualidade também do parlamentar, né, de poder votar como ele pensa e como ele acha que é o melhor no caso de qualquer matéria, né? Sim, eu concordo, Vini, mas fechar a questão também é uma prerrogativa do partido, né? O partido decide, toma a decisão e age assim. Eu acho que um tiro no pé aí está sendo meio que inevitável, me parece, né? Se Tabata mantiver aí a visão dela a respeito, né, da reforma da Previdência, como você disse, ela já havia se manifestado favorável. Agora, faz parte do Estado Democrático os partidos de oposição apresentarem suas objeções com relação ao que está sendo feito, propor. Tem muita gente também, há que se dizer, na oposição, que fica só tripudiando e atravancando as coisas. Ela apresentou ali, na prática você viu, olha, tinha lá uma questão que foi colocada, reivindicamos, bancada feminina, enfim. Pronto, mudou-se o texto, considerou-se favorável e continuou ali com o aspecto positivo para que haja reforma na visão da Tabata. O partido não pensa assim. Agora, tem um monte de coisa aí envolvida, né? E, como eu disse, cara, parece que esse tiro no pé é só disparar, né? Poxa, isso é a melhor coisa que poderia acontecer para a deputada Tabata Amaral. Aliás, parabéns. Ela é bom, de fato. Ela é bom. Parabéns, Tabata, pela oportunidade, né? Super raro, né? A gente poder avançar assim politicamente sem ter o ônus político de tomar a decisão, né? Tomara que decidam por ela expulsá-la do partido, porque ela não tem absolutamente nada a ver com o PDT.
PDT. Eu, inclusive, já devo ter conquistado para a Tabata uns 30, 40 votos, porque todos os meus amigos... Que cabo eleitoral, hein? Pois é, todos os meus amigos mais inclinados. Centro-esquerda, hein? Não é? Amanhã cai o comunista, cai o esquerdalha. Vendido. Todos os Pão meus de amigos... mortadela. Todos os meus amigos e amigas aí com inclinações mais à esquerda, eu direcionava para Tabata. E porque é o seguinte, a transformação na vida dela, pelo que eu acompanhei das entrevistas e tal, ela se deu pela educação, né? Ela teve uma série de oportunidades. Sim. Só que essas oportunidades na educação foram todas financiadas por capital privado. Então é uma menina que ela entende a importância de você ter algumas boas práticas do setor privado aplicadas ao setor público. Da mesma forma, a Tabata ela viveu, estudou e trabalhou provavelmente em Cambridge, Massachusetts, ou Boston, Massachusetts, lá nos Estados Unidos. Então, ela sai da periferia de São Paulo para uma das cidades americanas mais ricas. Então, ela experienciou, ela testemunhou, ela viu na prática como a liberdade de contratar do modelo americano favorece a prosperidade econômica, né? Então ela sabe que as ideias trabalhistas, essas ideias aí que a gente está falando, que são da primeira metade do século XX, elas emperram aquele que é o maior programa social que existe, que é o emprego. E ela é um peixe fora d'água mesmo. Imagina, a menina está num partido em que o presidente é o Carlos Lupe, que foi ministro da Dilma Rousseff, um daqueles 7 ministros que caiu no primeiro ano de mandato. Eu convido aí o ouvinte da PAN a pesquisar por que o ministro Carlos Lupe saiu do governo Dilma. Da mesma forma, a gente viu aqui os tweets do Ciro Gomes, que, independente de ser um cara muito articulado, etc e tal, ele não tem a temperança que caracteriza o comportamento da Tabata Amaral. Então não tem absolutamente nada a ver com ela. Eu acho que essa é uma menina que pode ter um olhar para o social, que pode, como aliás fica nítido no tweet dela, construir pontes, né? Dialogar, achar aí consensos, esse tipo de coisa, e ela não tem que ficar refém desse velho modo de fazer política. Tem espaço para Tabata Amaral em uma série de partidos, e eu espero que diante dessa situação ela lute também por uma outra bandeira que é muito importante, que são as candidaturas independentes, deputada. Você é maior do que esse partido, que tem ideias atrasadas, que tem líderes reacionários. Você é muito maior que isso. Então, assim, lute pelas candidaturas independentes, até porque o Brasil está em flagrante violação aos direitos humanos e ao Pacto de San José da Costa Rica. É um dos poucos partidos em que os nossos direitos políticos estão submetidos à hegemonia partidária e dependem do amém desse tipo de cacique político que está te ameaçando agora. Então, fica aqui o apelo aí para os nossos parlamentares para que lutem também por essa causa. Edgar, rapidamente, ainda falando também sobre a reforma da Previdência, o partido PSOL está acusando o presidente Jair Bolsonaro de compra de votos para aprovar a reforma. Segundo a legenda, o governo autorizou mais de 440 milhões de reais em emendas do que havia sido autorizado pelo Legislativo. O integrante do partido, o deputado Marcelo Freixo, disse ao blog do Sakamoto no UOL o seguinte: isso é completamente ilegal. Estamos entrando com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal dizendo que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade, ou seja, aquelas famosas pedaladas. E junte-se a isso nessa política, vá lá se é velha política ou não, nessa articulação aí de Bolsonaro, tem ainda essa questão que é uma crítica da oposição, Vini. Soma-se a isso que você disse aí, o perdão da dívida de ruralistas aí, que causaria um rombo aí, a de 88 bilhões é a conta que se faz, né, para o Brasil, e a flexibilização também que afrouxa, né, essa fiscalização. A gente já falou aqui no programa ontem sobre as igrejas, né, ou seja, cedendo à pressão da bancada evangélica, tal, com relação às multas, né, a fiscalização em torno das igrejas também. É ali a política, se é velha ou nova, a gente vai saber ali no futuro, e com certeza vamos comentar por aqui. A conduta do governo em relação às emendas, eu classificaria como terrivelmente legal. Porque ela está prevista, né? Exatamente. É isso que tem que também tirar essa confusão. E, inclusive, né? Ela atende vamos dizer assim, a mentalidade desse Congresso, que recebeu aí de braços abertos a PEC do orçamento impositivo. Lembra aquela que foi votada
executada em 3, 4 horas. Sim. O que é aquilo? Basicamente, você tira orçamento da União, você amarra, você engessa isso para as emendas de bancada, além das emendas individuais. É importante lembrar ao ouvinte que cada deputado tem 15 milhões de reais para destinar aí para os seus currais eleitorais, e isso desfavorece a oxigenação e a renovação política. Agora, e lembrar que todo mundo fez isso, né? Todo Sim. governo fez isso, lançou mão dessa... Eu sempre me manifestei aqui, Edgar, contra as emendas parlamentares, seguindo aí, inclusive, os ensinamentos do professor Modesto Carvalhosa, que pontua muito bem que o poder que é responsável pela fiscalização do orçamento não pode ser sócio do orçamento. Agora, é fundamental, então, que toda aquela imprensa que falava que a articulação política era uma coisa muito natural, aplauda o governo nesse momento por estarem atuando exatamente como vocês gostariam que eles atuassem. Agora 11 horas 3 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos dar um respiro na política, né? Ô, louco, rapaz. O negócio tá brabo, hein? Ó, Fefito, é o seguinte. Pra usar uma expressão que ele é muito frequente, vai. Falar do que realmente interessa, né, meu rapaz? Só se fala em outra coisa nesse país, gente. Vamos falar, assim, da treta do funk. Ô, Fefito, o que tá acontecendo com as musas Anitta, Ludmilla e Lecha? Que eu achei que era Lexa. Eu fico tentado a falar Lexa, mas é Lecha, você me ensinou. E também a cantora Pocahontas, Fefito. Pois é, quem é MC Pocahontas? Você sabe? A maioria não sabe, mas você certamente sabe quem é a Poca. Porque ela é a dona de músicas como Quer Mais, Não Sou Obrigada, ou um grande hit do funk chamado Ostentação, entendeu? Você acha que alguma coisa? Já rebolei muito ao som de Ostentação, mas agora ela, como Poca, tá fazendo de fato algum sucesso aí no mundo do funk. E as pessoas estão tipo... não entendendo porque a Anitta, no MTV Miau da semana passada, foi flagrada não cumprimentando a Poca, que foi na direção dela, e a Anitta deu uma esnobada. Fingiu que não viu, deixou ela lá ver navios. Como viram que essa história tava esquisita, tinha algum caroço nesse angu, foram atrás para tentar descobrir o que aconteceu. Léo Dias, Fábia Oliveira, todos os jornalistas do Rio de Janeiro foram lá destrinchar o mundo do funk. E o que é que ocorreu? Descobriram que MC Pocahontas era artista da Furacão 2000, quando a Anitta ainda fazia show no Rei do Bacalhau, a R$10 o ingresso. Saiba você que a Pocahontas chegou a se abrigar na casa da Anitta após uma suposta crise conjugal, e depois uma fã da Anitta, em comum com a Pocahontas, chegou a dizer pra ela que ela foi pra casa da Anitta para estudar coisas da Anitta, como que whey você toma, quais as cores da sua parede, como você cuida do seu corpo e quem é o boy que você tá pegando. Diz que a Anitta na época descobriu até mesmo que a Pocahontas conversou com o boy dela perguntando como a Anitta fazia gostoso, se é que você me entende. Porra. Não por acaso, essas suspeitas chegaram no momento em que as pessoas sabem que a Pocahontas está saindo com o Ronan Oliveira, que, veja só você, é um ex da Anitta. Então o mundo anda muito Caramba, pequeno. como é que você sabe dessas paradas todas, velho? Meu filho, o mundo das celebridades é uma ervilha. Quando as celebridades grandes não estão aprontando, a gente tem que ir, entendeu? Pra outros universos. A gente vai descobrindo as coisas. Tem escarafunchar, né? Escarafunchando tudo. O que acontece, então? A Lecha também foi pela mesma coisa. Disseram que a Pocahontas já deu em cima de um boy da Lecha, mas a Pocahontas nega. E no caso da Ludmilla, a mãe da Ludmilla não deixa a Pocahontas entrar na casa da Ludmilla, porque viu que a Pocahontas gravou uma música que a Ludmilla pretendia gravar logo depois que descobriu isso. Então furou o olho da amiga com a música. A Pocahontas, em comunicado aos blogs do Léo Dias, da Fábia Oliveira, e por meio de assessoria de imprensa, disse que é muito triste ver que a imprensa está jogando mulheres umas contra as outras, com essa rivalidade. Pocahontas, inclusive, voltou a seguir a Anitta. Tinha parado de seguir semana passada, depois que levou a esnobada lá no prêmio da MTV. Mas você acha que é só? Ah, você sabe quem é a mãe da Lecha, gente? Você não sabe, né? Ela atende pelo nome de Darlene Ferratri. E ela é alguém que é literalmente a mãe de Miss. Pois a Darlene Ferratri, mãe da Lecha, foi ao Instagram comentar esse caso, gente. Agora, como diria a Anitta, prepara, que aí foi que o barraco desandou. Olha lá, velho. Ó o vídeo. Olha lá o vídeo. Aqui, ó, só aplaudindo a hora da verdade, porque, meu amor, a verdade chega.
ela dorme, mas ela um dia acorda. E tá aí a verdade exposta pra você que trai, entendeu? A confiança dos outros, que fala mal, que inventa, que é mentirosa, sim! Agora dorme. E ó, como diz a Lud, não olhar pro lado, quem tá passando é o bonde das melhores funkeiras do Brasil. Lesha, Anitta e Ludmilla, as melhores. Quer dizer, vamos respeitar as outras, também tem um monte de gente boa aí no mercado, né? Um montão que eu amo pra caraca. Mas eu tô falando dessa ocasião, desse lance aí. As 3 contra quem? Esqueci o nome. Olha, você viu que debochada? É verdade. A mãe da Lesha, então olha só, já está confirmado o barraco no mundo do funk. Nessa sexta-feira, Pocahontas tem inclusive um show lá no Rio de Janeiro. A gente espera que as ameaças de flash mob de fãs de Anitta, Ludmilla e Lesha não se concretizem, deixem ela fazer o show em paz, porque a Pocahontas é uma pessoa muito legal, já conheci pessoalmente, e o funk dela é muito gostosinho de dançar. Então assim, vamos só torcer agora para essas minas ficarem de boa. Na dúvida, venham às 4 aqui no Morning Show. A gente se brinca de casos de família. Vai lá, chegou a hora da gente conferir as mensagens aqui que chegaram pro nosso WhatsApp. Uma pesquisa do Datafolha, publicada hoje, mostra que a internação involuntária de dependentes químicos, ou seja, contra a vontade deles, tem amplo apoio da população. Segundo o levantamento, 8 em cada 10 brasileiros são a favor da medida, que é bastante polêmica. Vamos saber agora qual é a opinião dos nossos ouvintes. Solta lá, Murilo. Brunão. Bom dia, pessoal do Morning Juliano de Ribeirão Preto, tudo bem? Bom, eu sou a favor da internação compulsória, mas em alguns termos. Eu acho que primeiro a família tem que tentar de tudo, tentar ao máximo possível a recuperação, mas tem alguns casos que não adianta a família tentar, que a pessoa está indo contra ela mesma. Nesse caso, eu sou a favor da internação compulsória. Abraços! Bom dia, Morning Show. Aqui quem fala é o Gladson, de Goiás, né? Mas atualmente eu moro em Londres, né? Sobre essa questão da internação de dependência química, eu sou totalmente a favor e posso falar com bastante propriedade por ter um dependente químico na família, que é o meu irmão. E assim, eu sei o quanto a droga ela pode destruir uma família, ela pode destruir um ser humano. E que é muito difícil e ainda tem grande preconceito ainda da sociedade e é muito complicado você conseguir ajuda do governo. Se você não tiver um poder aquisitivo bom para pagar uma clínica altamente cara, entendeu? Você não consegue se livrar desse vício. Olha, o ouvinte do Morning Show se manifestando, parece-me que a opinião seguiria, né, com os dados da pesquisa aí. 8 em cada 10, como eu disse, são a favor dessa internação compulsória. Quer dizer, é fato que tem aquela máxima de que o adicto, né, o viciado, ele só consegue sair do vício a partir do momento que ele tem a consciência dele e parte para uma ação voluntária. Mas, porém, tem também aqueles quadros, que é o que expressa a nossa audiência aqui nos depoimentos que a gente viu, onde a pessoa está absolutamente sem condições, nem psicológicas, nem físicas, para decidir por si. E aí sim eu me junto a esses que, em casos em que a família tentou de todas as maneiras buscar ali a cura para esse dependente químico e não conseguiu, não teve êxito, aí sim a internação compulsória, né? A internação involuntária. O que vocês pensam? Então, Edgar, eu falando aí do ponto de vista de um conservador, eu sempre fico muito atento para essas ideias e essas posturas políticas aí que são praticamente consensuais e formadas espontaneamente na sociedade, né? 8 em 10 é bastante coisa. A gente teve a oportunidade de entrevistar o Rafael Ilha, você se lembra? Sim. É um dependente químico em recuperação há mais de década, né? Atualmente ele leva uma vida plena e funcional e ele deu um testemunho tocante, né, sobre a vida no mundo das drogas. E ele é um dos que defende, inclusive, a internação compulsória. Isso como política pública, tentou-se implementar isso como política pública aqui em São Paulo, mas o Ministério Público, a Defensoria, barraram
a iniciativa. Para mim, tem 2 pontos aí principais para a gente ponderar. O primeiro é que o dependente químico, especialmente o que está em estado de fissura ou que está entorpecido pelas drogas, ele é totalmente incapaz, né? Ele não é senhor da sua conduta. Então, ele não vai responder pelos seus atos. Então, de certa forma, ele tem que ser tutelado por terceiros, seja a família, seja o Estado. E, em segundo lugar, é um mito falar que as consequências deletérias aí do uso continuado, o uso eventual de drogas, eles são um problema individual. Até porque, justamente por não estar nas suas plenas faculdades mentais, o dependente químico, ele pode causar sérios prejuízos sociais, inclusive isso tanto do ponto de vista aí de violência, como de saúde pública também, né? Porque ele vai acabar onerando o sistema público de saúde. Então, baseado aí nesses 2 conceitos, né? Um individual e outro mais coletivo, eu acho que é uma medida que faz sentido e ela é humanitária, no sentido que ela vai oferecer um tratamento, ainda que seja extremamente penoso, né? Sim. Eu acho que a gente tem que encarar a questão das drogas como ela é encarada em outros países, como uma questão de saúde pública, mais do que uma questão de polícia ou uma questão moral. Não tô aqui para falar sobre o assunto, não sou um grande especialista nisso, mas uma coisa que a gente não sabe, na verdade, é distinguir quem é um usuário adicto de um usuário esporádico, por exemplo. Nem todo mundo, por exemplo, sofre de compulsão ou de adição como isso. Então, essas pessoas que, obviamente, estão fora da lei, a gente sabe que as drogas não são legalizadas no Brasil, mas essas pessoas acabam sofrendo com uma pecha que não é para elas. Mas aqui a gente fala de um grau extremo, né? A gente tem que falar de grau extremo. Em caso de grau extremo, a gente também tem que ver a situação de cada família. E era isso que eu ia falar. Eu acho que a gente tem que aprender a analisar esses casos individualmente. Porque algumas famílias conseguem lidar com isso de melhor maneira que outras, assim. E tem maior suporte que outras. Porque uma coisa é você internar compulsoriamente numa clínica que você sabe que vai dar todo o suporte e tudo mais. Outra coisa é você internar compulsoriamente no que tem. E aí talvez você agrave um problema ainda maior. Nem toda clínica é qualificada para isso. Numa situação... Fala, Vini, desculpa. É preciso saber o grau, né, da enfermidade desse Por isso que usuário, eu acho que é uma questão individual. Porque realmente tem pessoas aí em situações bastante degradantes, né? E olha a dificuldade de você conseguir tomar uma decisão dessa já na complexidade natural, né, da doença. É uma família que muitas vezes já está totalmente desestruturada, decidir por uma questão de um ente querido ali, né? Sim. Vamos lá, Fefito, como é que tá aí a nossa hashtag Opine sobre monogamia? Você me perguntou, aí você me inquiriu no começo inclusive, muita gente veio aqui perguntar por que você perguntou para o Vinícius e o Edgar e não para o Caio. O Caio ainda não tinha chegado. O Caio chega atrasado todo dia. O Caio é a estrela aqui, do nosso programa. O Caio só chega depois do momento da hashtag, entendeu? Né, quando eu chego. Então vocês acalmem aí um pouco. O dedo Caio, duro agora, hein? Você acha que a monogamia é um sacrifício? De certa forma, sim. Tudo não terás. Concorda com a Luana Piovani. Concorda com a Luana Piovani? Então, agora, viu? Isso é importante falar, né? Acima de tudo é uma escolha, né? E como já diria o poeta, né? Cada escolha, uma renúncia, isso é a vida, né? Tô citando o Chorão. Ele não estava aqui, mas ele estava ouvindo o programa. Tava sim. E aquele negócio, a monogamia, né? Ela se provou aí com a experiência da humanidade, isso em diversas civilizações pelo mundo, ser a forma mais efetiva, né, e mais próspera de continuidade da nossa espécie. Então, é algo que tem que ser valorizado e perseguido. Mas é claro que exige esforço. A espécie tá continuando muito da poligamia também, meu filho. Olha a quantidade de filho fora do casamento feito nesse país. Tá brotando que nem... Né? Não é? Mas vamos para a nossa hashtag que ficou pegando fogo, inclusive. Olha só. Opine sobre monogamia. O Santi3 me disse: monogamia é o terraplanismo compulsório dos relacionamentos. Faz sentido. A Ida Lima disse: acho importante a monogamia. Sou de Escorpião, então não aceito dividir o que é meu com ninguém. Escorpiões são ciumentos, escorpianos são ciumentos. Próximo. A Ângela: tenho atualmente uma relação mais aberta e consensual, tem que haver respeito pelo parceiro, mas eu vejo muitos que pagam de monogâmico e não perdem uma oportunidade de desgalinhar. Aí é sacanagem pura pagar de monogâmico. Concordo, dona Ângela Leonavides, eu acho que o combinado não sai caro. Cada relação tem sua regra. E temos mais um.
É correto a monogamia. Difícil é encontrar alguém que pense o mesmo. Tem sempre alguém querendo que se ciscar fora do terreiro. Essa é a nossa opinião. Esses são os nossos tweets sobre monogamia. Você pode continuar tweetando sobre na hashtag Opine sobre monogamia. Tá pegando fogo, viu? Tem muitas opiniões aí. Vamos ver, quem que tá aí do nosso cast pra dar a hora certa aí? Eu vou fazer o Celton, que com essa voz é mais fácil. Mas, Diogo, tá todo mundo gripado. Pegou todo mundo essa gripe. Com esse tempo, a gente vai lá, Mas faz o Celton triste agora. O Celton triste é um pouco mais assim, tá? Já fica numa situação um pouco mais sentimental. 11h23, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Um apresentador de uma emissora afiliada do SBT em Minas Gerais fez um comentário que causou indignação entre os telespectadores. Vini, o que... Stanley Guzman disse, é isso? Falei certo? Quando a gente já acha que ouviu de tudo, né, Edgar? Vem o Stanley Guzman da TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais, para nos mostrar o contrário, até porque ele fez uma crítica, estava comentando lá sobre o Ibope do programa e foi falar do presidente do Ibope, que é o Carlos Augusto Montenegro. E olha só o trocadilho infame que o apresentador do SBT lá em Minas Gerais fez. Ô Rafael, não é brincadeira não, volta aqui. Eu não sei, eu sei muita coisa. Dentre elas, eu sei quem é o dono do Ibope. O nome do cara é Montenegro. Isso. Se ele fosse do bem, ele ia chamar Monte Branco. Epa! Nossa, mano. Nossa mãe. Acho que a reação do repórter foi a reação do Brasil inteiro. Todos que assistem. Nossa mãe, nosso qualquer pai, pessoa nossa avó, o primeiro momento nosso vô, nosso todo mundo. Aí depois, Edgar, acho que alguém soprou no ouvido dele lá alguma coisa já. E ele falou assim, gente, eu não tô falando de cor aqui não. Tô falando de escuro, de escuridão, de inferno negro, né? Quis dar uma desviada ali porque viu que falou algo completamente racista. E a emenda saiu pior que o soneto. Mas a gente tava comentando isso fora do ar e eu achei, o Fefito tem um argumento vencedor aí, baseado em antônimos, né? Primeiro, se você tá falando de Montenegro e você quer fazer um antônimo, você não... Ao contrário de negro, quando você tá falando de escuridão, não é branco, querido, é claro, é luz, é luminoso. Então, assim, chama de Monte Luz, chama de Monte Claro. Você pode até fazer uma piada com Montes Claros. Agora, sim, de verdade... A emenda sai pior que o soneto, não custa pedir desculpas. Eu até acredito que o Stanley não seja racista na vida, porque as pessoas falam coisas racistas e não se dão conta às vezes. Aprende com o episódio e pede desculpas. A gente tá numa sociedade que é essencialmente racista, machista e homofóbica. Às vezes a gente fala coisa que não sabe que tá magoando um monte de gente ao redor. Descobriu que magoou? Descobriu que falou besteira? Pede desculpa. E desculpa direito. Pelo amor de Deus. Espero que esse episódio te ensine alguma coisa e que você não acabe sendo promovido pelo racismo, como já aconteceu com outras pessoas nesse país. Bem lembrado. O Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais considerou grave e inaceitável a ofensa de conotação racial veiculada no programa de TV da Alterosa. Diz que o Stanley Guzman reverbera o racismo odioso que envergonha a sociedade brasileira e que não pode ser, de forma alguma, multiplicado por meio de uma emissora de televisão que, além de tudo, opera a partir de uma concessão pública do Estado brasileiro. Nota perfeita. É isso aí. Ficamos por aqui com mais uma edição do nosso Morning Show, agradecendo o prestígio de sua audiência. Valeu, amanhã tem mais, a partir das 10, aqui na PAN. Cuidem-se.